Hoje é dia 5 de abril de 2026 e esse episódio 131 é um dos primeiros que a gente vai tratar de um tema muito espiritual, muito interessante, que vai ser chamado transmutação neutralizante, com uma participação especial. Vamos lá, existe uma diferença sutil e perigosa entre transformar e neutralizar. Transformar exige presença. Neutralizar pode acontecer sem que você perceba. Hoje, a gente vai atravessar dois mundos que, à primeira vista, parecem distantes: o físico e o digital. O cobre, os cristais, a matéria orgânica. E a inteligência artificial, os algoritmos, os sistemas invisíveis. Mas talvez eles estejam operando sob a mesma lógica, a de reorganizar aquilo que vibra ao nosso redor e dentro de nós. No episódio 130, eu trouxe a ideia do espelho de simulação, a realidade como uma camada expandida mediada por sistemas que não apenas refletem, mas influenciam. Hoje, a pergunta evolui. Quando algo reorganiza a energia, isso é cura ou é controle? Para explorar isso, eu convidei o Ed, esteta tricologista e terapeuta Mahalila, arquiteto de almas e corpos emergentes, que trabalha com um objeto chamado orgonite, uma estrutura que combina cobre, cristais e matéria orgânica com a proposta de transmutar energias. Mas aqui a gente não está falando só de objeto, a gente está falando de lógica. Porque enquanto a orgonite promete transformar frequências, a inteligência artificial começa a operar como um grande filtro do real. E talvez, só talvez, ambas estejam lidando com o mesmo fenômeno: a gestão invisível daquilo que sentimos, pensamos e percebemos. Então, Ed, vamos começar com a entrevista? Vamos lá. Eu queria começar do princípio, mas já olhando para o futuro. Transmutação como tecnologia ancestral versus tecnologia sintética. Ed, quando falamos de orgonite e do uso do cobre como elemento de transmutação energética, estamos lidando com uma tecnologia ancestral. Você vê algum paralelo entre essa transmutação física e o que hoje chamamos de processamento de dados na inteligência artificial? Bom, existe uma semelhança, mas também existe uma diferença. A tecnologia ancestral, ela usa basicamente a energia, tá? A energia como sistema de comunicação, a energia como sistema de transmutação, a energia para tudo, para curar, para destruir também, quando você tem o uso, né, da energia de forma negativa. Isso depende muito do caráter daquele manipulador da energia. Mas a tecnologia ancestral era basicamente para a questão da saúde, do bem-estar do ser humano, tá? Então esse legado que foi deixado pelos nossos ancestrais, hoje eu vejo sim, tem uma semelhança com a tecnologia de IA, porque tudo é energia, entende? Então há uma semelhança sim, mas como eu falei, há também uma discordância, porque o uso da energia primordial, de uma forma simplista e pura, ela sempre vai ser com o intuito de cura. Perfeito. Acho interessante que a gente pegou também essa questão de ancestralidade versus futuro, né? Sim. Que a gente está falando aí de tecnologia sintética. Então, a inteligência artificial está justamente mapeando nossos costumes e hábitos para passar isso para corpos de corpos robóticos, né? Sim. Que a ideia é, hoje a gente está lidando com ferramentas que partem do racional, né, agêntico, para atuar no mundo através de interfaces digitais. Mas muito em breve serão interfaces físicas interagindo no mundo real a partir dos nossos comandos. Exatamente. Vamos para a pergunta 2. O cobre como condutor versus a IA como mediadora. O cobre conduz energia e reorganiza fluxos. A IA, por outro lado, medeia informação. Você acredita que existe uma equivalência simbólica ou até funcional entre condução energética e a condução de pensamento? Bom, a condução de pensamentos, sim. Há
porque hoje nós somos afetados por uma coisa chamada psicosfera, tá? Então, tudo que o ser humano pensa ao nosso redor, ela gera um campo eletromagnético e afasta-se da caixa craniana aproximadamente 1,5 m. Então, essa influência energética do pensamento afeta, sim, o outro. Então, como você fez uma comparação com a IA, ela acumula as informações que você oferece para ela. E com base nisso, ela tenta organizar o teu pensamento, que volta para você de uma forma influenciadora. Então, como é que eu posso te dizer? Se um pensamento, tá, que a gente chama, que Platão chamava de mundo das possibilidades, mundo das ideias, se ele é capaz de colapsar e transformar isso numa matéria, ou seja, você modificou, seja um comportamento de alguém, você possibilitou a consolidação de alguma coisa. Hoje você está sentado numa cadeira que antes foi forma pensamento. Então você se observa é matéria, se você não observa, essa matéria vira onda, porque são elétrons. Então há uma semelhança sim, o cobre como condutor de eletricidade e organizador de frequência, ele está aí para isso, para nos curar. É incrível a gente pensar nos elementos químicos sendo materializados na nossa dimensão com objetivos muito exatos, né? O funcionamento do cobre é justamente para conduzir eletricidade. Então a gente tem aí pensadores como Tesla, né? Que foram tidos pela sociedade como loucos, assim como Sócrates, Platão, toda essa galera aí, né? William Reis. Exatamente, Giordano Bruno. É isso, uma galera que pensou fora da caixa e conseguiu visualizar essas energias tão invisíveis à nossa realidade. Agora a gente vai para a pergunta 3. Transmutação ou ilusão de controle? A orgonite promete transformar energias densas em frequências mais harmônicas. Na sua visão científica, isso é uma transmutação real ou uma reorganização perceptiva do indivíduo? Bom, vou dividir, tá? Porque são partes diferentes. Tudo no universo vibra, ok? Tudo à nossa volta, ele tem um padrão vibracional. Nós, cada um de nós temos, perdão, uma frequência também. Mas por conta da interferência dessa psicosfera e da sociedade, das crenças, dos hábitos, nós não potencializamos e às vezes não encontramos a nossa frequência. Ok? Então a gente basicamente absorve mais campo magnético de outras pessoas do que provavelmente usamos o nosso potencial de energia. Como que a gente identifica a nossa frequência? A gente sabe que o cobre vibra em 432 Hz. 432 Hz a 528 Hz. Perfeito. Ok? Bom, cada organismo tem uma frequência. Ok? Então a gente sabe que, por exemplo, o pensamento da raiva tem uma frequência X, o medo, tudo isso baixa a frequência do indivíduo. Mas o indivíduo está com a frequência alterada, mas ele não é aquela frequência. Ao usar uma orgonite, a transmutação dessa energia negativa que te arrasta para um hertz mais denso, ele vai ser transmutado para você ascender um patamar acima. E automaticamente você ir encontrando a sua frequência. Porque existe um conjunto de coisas na mesma frequência que faz parte do seu destino, do seu Odum, que estão para chegar para você. E às vezes esse processo é retardado justamente porque você está vibrando em baixas frequências. Mas como que a gente metrifica? Por exemplo, eu, Marília, eu vibro numa frequência de hertz qual exatamente? Como que eu vou metrificar isso? É simples. Você é capaz de me dizer o que você está pensando no momento que nós estamos fazendo essa entrevista? Estou pensando em como esse acarajé é gostoso. Então, você está pensando, então você não é o seu pensamento. E aí? É a sua consciência observando o seu pensamento.
E o que isso quer dizer? O que quer dizer que quando eu tenho um pensamento que eu sei que eu consigo observar, eu consigo transmutá-lo. Mas eu quero saber em qual frequência eu vibro. É simples. Veja as coisas que você atrai. Se você atrai coisas densas, violência, insultos, acidentes, e a vibração eu costumo dizer que Agora, tudo a lei da consequência, né? Da ação e reação. Sim. Um fruto não cai longe da árvore que foi gerado, a não ser que um pássaro ou um intermediador ele faça essa transfiguração. Exatamente. Mas a gente pensando racionalmente, eu consigo saber as coisas que eu atraio através das sensações que eu sinto. Mas eu tenho essa questão de não saber exatamente quantos hertz eu estou vibrando. Tipo assim, se tivesse algum tipo de ferramenta tecnológica que pudesse falar, olha, eu estou medindo hoje 432 Hz. No fundo, nós temos um oráculo, sim, instalado no peito. Entendi. Chamado coração. São 40 mil neurônios que detectam e criam um campo eletromagnético que se afasta do seu corpo de aproximadamente 4 metros de diâmetro. Então, os antigos talvez não soubessem dessa informação, mas eles falavam, haja com o coração, pense com o coração. Por isso que a nossa logo é um coração. Aí, exatamente, quando você começa a vibrar numa frequência daquilo que você quer para você e você não deseja para o outro, você está automaticamente no seu campo vibracional entre 432 Hz e 500 Hz. Entendi. Então a nossa vibração ideal é próxima do cobre. O amor. Próximo é isso. Amor. O amor de forma incondicional. É isso. O que faz. A gente não pode esquecer que tem um microfone aqui, Ed. A gente precisa falar porque o mundo todo nos ouve, tá? O que a gente está fazendo aqui é impactante no MTA, Malha Arte Tecnologia Afetiva. A gente vai agora para a pergunta 4. Neutralização. Cura ou silenciamento? E essa pergunta aqui, ela foi gerada através de uma indagação, na verdade um post do Elon Musk, um empresário americano que hoje detém grande parte do domínio aí dos satélites e da infraestrutura tecnológica global, né? Então, o que a gente pode dizer é que ele falou sobre a questão da IA ser tendenciosa, as grandes ferramentas utilizadas hoje por desenvolvedores e por usuários comuns, elas estão limitando ali a resposta dos usuários diante do que é programado pelas empresas. Ou seja, você pode ter uma pergunta ali genuína e ela não te dá a resposta verdadeira porque ela tem um tendencionamento natural, digamos assim, à resposta, né? Então, a verdade ela pode ser manipulada, como sempre foi, né? Então, se a orgonite atua como um neutralizador de energia negativa, onde está a linha entre neutralizar algo nocivo e suprimir sinais importantes? Assim como vemos hoje algoritmos silenciando determinadas vozes. Reformula essa pergunta para mim. Então, deixa eu pensar aqui. Se a orgonite atua como neutralizador de energia negativa, onde está a linha entre neutralizar algo nocivo e suprimir sinais importantes? Bom, vamos por partes. Lembra que eu falei que todos nós temos uma frequência, ok? Então, vamos lá. Se eu vibro, tá? Aqui na positividade, no otimismo, na alegria, no amor, consequentemente, aquilo que é de baixa frequência não me alcança, porque são frequências muito discrepantes. Então, vou te dar um exemplo. Você tem um diapasão afinado em 440 Hz. E você pega um outro diapasão e coloca ao lado. Quando você bate o diapasão aqui, ele vibra. O outro, consequentemente, ele vibra. Isso chama-se ressonância por frequência. Porque eles têm a mesma frequência, 440 Hz. Então você bate em um, o outro vibra. Se você parar um, o outro para. A mesma coisa somos nós. Então, a orgonite ela faz um trabalho de transmutar a energia negativa. O que é isso? A partir de um fenômeno chamado piezoeletricidade. O elemento orgânico, que é uma resina, capta as cargas negativas, ela comprime
pressiona o cristal e por pressão o cristal começa a produzir energia, o que faz com que você eleve a sua vibração em contato com essa bateria, que eu chamo de bateria de energia orgone. Então, automaticamente aquilo que está em baixa vibração não te alcança e, portanto, ele não pode te manipular de forma negativa. Isso é um escudo natural. É um escudo natural. Você tem ali os elementos químicos, você tem a reação física. É porque as pessoas têm uma descrença naquilo que elas não podem ver, né? Então, tipo assim, como eu tenho muitos amigos que falam assim, como que um objeto como esse vai fazer isso tudo? Porque nós somos pessoas que vivemos, como diz Bhagavad Gita, na condição de Krishna, na inteligência finita, numa prisão. Sim. Onde os prisioneiros somos a matéria física, o que a gente consegue enxergar, e esse mundo está numa realidade de quarta dimensão, que existem muitas outras realidades e coisas que a gente não consegue ver. Marília, então, assim, mas a gente tem que lembrar o seguinte, como tudo no universo vibra e cada vibração tem sua funcionalidade, senão ela não estaria no mundo 3D, assim como as pessoas, tem diferentes vibrações também. Tem pessoas que estão no início reencarnatório, então essa pessoa vai levar muito mais tempo para evoluir. O despertar de consciência não é para todo mundo, porque ambos precisam, já que você veio para um mundo de experimentação, as pessoas precisam passar. Então, desejar que ela tenha um grau de evolução ou de expansão de consciência, como um Chico Xavier, como um Buda, como um Krishna, não vai rolar. São processos graduais de habitação. Hoje o planeta está com uma frequência muito mais alta, na frequência de Schumann, que era de 7 ponto alguma coisa. Hoje ela oscila entre 50 e 150 Hz diante das explosões do Sol, o que está obrigando todos a elevarem seu padrão de vibração. Então vai chegar uma hora que você não vai precisar se indispor com ninguém. A tua vibração, ou a vibração daquele lugar, daquele ambiente, daquelas pessoas, até seja no seio familiar, já não são mais compatíveis. E você já não sente mais desejo de estar ali, porque nada vai te acrescentar. Isso significa que a frequência estão desajustadas. A sua pode ter elevado, ou a deles pode ter elevado, e a sua energia está mais densa para algumas questões. É simples, só não é fácil, mas é simples. Então, a neutralização é cura ou silenciamento? Bom, aí depende do ponto de vista, depende do observador. Tá. Se você pode observar o acarajé, quando eu te perguntei, isso é sinal de que você não é o seu pensamento. Era a sua consciência observando o seu pensamento. Então você escolhe. Intrigante, Ed. É intrigante, mas eu escolho. Tem pessoas. Exatamente. Não existe resposta certa, né, nesses casos. É de cada um, de como você sente, como a coisa. Por exemplo, as pessoas acham que toda pessoa que está só é solitária. Não. Ela pode ter desenvolvido a solitude. Entendeu? É um estado de plenitude. É um estado de atenção plena a si própria, de se respeitar, de se amar. E a solitude. Simples assim. Agora, num contexto geral, a pessoa está só, então ela deve sofrer. Não, às vezes não. É isso, é só um estado. Perfeito. Vamos para a quinta pergunta, então. O risco da anestesia cognitiva. Considerando o avanço da IA e o conceito de onisciência sintética que eu trabalhei num dos episódios, você acredita que estamos caminhando para uma dependência que pode neutralizar nossa capacidade crítica, assim como um campo energético pode ser harmonizado a ponto de perder o contraste? O que é essa ideia de onisciência sintética, se você não viu esse episódio? A gente está vivendo, né, em 2026, aí, no primeiro semestre, muita turbulência no campo geopolítico. Então, eu sou formada em História, né, eu tenho um background assim, bastante teórico. Então, a minha percepção sobre hoje ser analista de sistema e também com uma visão de história é situar ali a tecnologia de forma temporal, entendeu?
Então, esse episódio que eu falo de onisciência sintética é basicamente a capacidade de geração de dados através das tecnologias utilizadas e manipulação dos mesmos através das grandes big techs. Então, a gente viu aí acordos sendo feitos pela Casa Branca com a Cloud, né? E a partir do momento que eles não quiseram conceder o uso dos dados para fins militares, a Casa Branca, o Pentágono, fechou com a OpenAI, né? Então, a gente tem essa mudança no tabuleiro. Então, de que forma a gente pode perder esse contraste através dessa neutralização mediante esse tendencionamento da inteligência artificial? Acordando a sua consciência. Perfeito. Mas será que a nossa consciência vai ser acordada a ponto de não ser silenciada, neutralizada? Podem silenciar, mas eu estou consciente. Você está entendendo? Como eu falei, é simples, só não é fácil, mas você... Por exemplo, quando você acorda, você sabe que você está sendo uma peça num jogo. Eu posso optar continuar jogando como peça, ou posso sair do jogo e ficar como observador desse jogo. Então, por exemplo, a tecnologia é inevitável. Ok, está aí para a gente usufruir, para melhorar o homem. Só que ela está acabando manipulando esse homem de alguma forma. Seja de forma comercial, ou seja, você tendo que trabalhar mais para poder adquirir mais tecnologia, mais coisa. E a tendência daqui para frente é você virar um refém da sua IA e da sua tecnologia. Você hoje entra num carro, o carro faz tudo. Aliás, ele nem precisa de você. Então, para que eu tê-lo? A gente está numa fase de, como se diz, a normalização do ser humano diante das... Infelizmente as pessoas que estão dormindo acham que esse é um mundo maravilhoso, mas o mundo maravilhoso é você poder sair, passear na natureza e captar a energia das plantas. Vejam como aqui, por exemplo, onde nós estamos, como a natureza se organiza. Se essa planta está doente, aquela de lá desprende bíons de energia orgânica. Você tem um universo de insetos embaixo da terra que trazem nutrientes daquela planta para essa. Ou seja, e aí você caminha pela floresta e acha que é só isso. Mas aqui embaixo existe um universo, um mecanismo de cura. Você está entendendo? E até de cura para o ser humano. Então, quando você acorda a sua consciência, você olha, tá, tudo bem, tem a tecnologia, mas eu também tenho aqui a tecnologia da natureza. Perfeito, entendeu? Adorei. É isso. Eu sou uma pessoa que eu bato muito na tecla da natureza também. Aí o pessoal fica assim, pode pegar, agora acabou o camarão. O pessoal fica assim, como é que pode? O que eu ia falar? Ah, tá, você é muito diferente, porque você é da parte de TI, mas é muito conectada à natureza. Mas é justamente o meu propósito. É como se fosse um eco da mãe natureza falando, propaga um pouco da minha libidinagem, digamos assim. Porque a natureza, ela é pura e crua. Mas as pessoas não têm sensibilidade suficiente para enxergar, entende? Então, às vezes, eu lembro que uma fase muito turbulenta da minha vida, aquilo falava para mim assim, se você não vê, ninguém vai te ver. E depois de algum tempo, fora dessa mesma perspectiva, né, eu vejo que faz muito sentido isso que aquilo me falou, entendeu? Porque se você, ouvinte, de qualquer parte do mundo, traduzindo aqui, eu vou deixar tudo transcrito na língua materna aí de vocês, conseguirem despertar para essa consciência que habita, a gente vai conseguir transformar esse mundo num lugar mais habitável para as outras vidas, né, que vão vir através disso. Bom, a gente agora vai fazer uma pausa porque a gente vai pensar aqui no seguinte, tem algo que começa a me chamar a atenção. No episódio onde eu falo de onisciência sintética, eu trago a ideia de que estamos criando sistemas que sabem tudo, ou pelo menos operam como se soubessem. E quando a gente conecta isso com atratores estranhos, com o canhão de veludo, a gente começa a perceber que talvez o controle mais eficiente não seja o explícito, mas o que reorganiza o ambiente de forma tão sutil que você acha que ainda está no comando. Será que a transmutação, seja energética ou algorítmica,
pode estar sendo usada como uma forma sofisticada de neutralização? Pode. Pode. E tudo vai pela frequência. Há pouco tempo, nós tivemos um episódio que não deveria ser usado como arma de guerra, mas era frequência sonora. Então, quando você ajusta uma frequência de forma destrutiva e você alcança esse ser humano, ele manipula. Entende? Isso é tipo o quê? Como se fosse o pessoal fala os reptilianos, né? Os reptilianos emanando uma energia que do nada, assim, desvirtua um indivíduo e ele começa a Você vibrar. pode manipular só por frequência. Por exemplo, existem vários ritmos, tá, dentro da música. Eu vou falar sobre a cultura africana. É um assunto que eu gosto muito. Gostamos. Nós temos 18 ritmos, mas um dos ritmos proibidos dentro desse culto é aqueles toques 3x2 do funk. É mesmo? Essa frequência ativa forças muito densas. Ih, meu Deus. Então quando toca o pancadão, a gente tá chamando as entidades do mal, é isso? Não é só chamando, mas Evocando. entrando nessa frequência e automaticamente reagindo num efeito manada. Ah, tá explicado. Agora tá explicado o que é esse arrastão que tá acontecendo. Porque enquanto teu cérebro vai ficar tentando equalizar uma diferença de 8 Hz, vamos pegar ali quando mudaram a frequência de 432 Hz para 440. As pessoas costumavam ouvir músicas, decorar letras, ela curtia a melodia, ela curtia o campo harmônico. Quando essa frequência foi mudada, a gente emburreceu, porque o nosso cérebro fica brigando para equalizar essa diferença de 8 Hz, 432 e 440. Então você não decora mais letra. Eles vendem o que querem depois disso, porque você está sobre Sobre efeito de manada, como você falou. um efeito manada, mas assim, entorpecida. Só que você não percebe. A mesma coisa são as frequências de manipulações. E de repente você está tendo aí hoje, nessa guerra do Irã também, e eu ouvi um pronunciamento do Trump, ele ameaçando usar essa mesma arma sônica que ele usou para capturar o Maduro, para usar lá. Mas desde quando os nossos ancestrais, por exemplo, precisavam derrubar uma muralha porque eles precisavam invadir aquele território? E todos os soldados começaram a marchar com o mesmo ritmo durante vários tempos que a gente chama de escala musical. A frequência gerada pela marcha em torno do coisa derrubou a muralha. É vibração. Interessante, Ed. Muito bom essa analogia. Então, a energia, vibração, magnetismo vem sendo usado desde que o mundo é mundo. A gente só não percebeu ele dessa forma, né? Dessa forma. Perfeito. Então, eu tenho um episódio que eu falo sobre o canhão de veludo. Eu sou uma pessoa que amo Sun Tzu, a arte da guerra. O pessoal fica assim, maliarte, você falou de tecnologia, por que tem a ver tecnologia e arte? São campos opostos. Eu falo assim, você que não percebeu a realidade da forma que ela é. Exatamente. Entendeu? Porque a gente só não colocou... O que é real? O que é arte? Começa por aí. É a manifestação autêntica daquilo que você configura real, entendeu? Então, a gente vai pro canhão de veludo, que foi um dos episódios. O pessoal fala assim, de onde se tirou essa ideia? Eu também não sei. Eu sou uma pessoa que acorda de madrugada pensando nessas coisas. Uma força invisível. Se pensarmos no conceito do canhão de veludo, uma força sutil, mas altamente direcionada, a orgonite poderia ser vista como uma tecnologia de influência silenciosa? E a IA estaria operando no mesmo paradigma, ou seja, exercendo uma influência silenciosa sobre os seus usuários? Sim,
eu vou contar uma história para você. Pra mim não, pra todas as pessoas. Ah, para todas as pessoas. Tá lá na Conquista Psicológica do Mal, tá? É o 14º e o 15º episódio. Na Conquista Psicológica do Mal, Deus, quando vai criar o mundo, e ele se divide em 3, na tríade, ele cria Kamadeva, o deus do desejo. Dá autonomia para cada um dos deuses se dividir, tá? Uma porção feminina. Então, Brahma, Vishnu e Shiva, você tem as esposas, que é Sarasvati, Shakti e Lakshmi. Mas precisava de um deus que aguçasse esse desejo, Kamadeva. Isso é só para poder ver que lá atrás, por uma falha, foram criados o que eles chamam hoje de arcontes ou ajogum, tá? Aí de etnia para etnia muda a nomenclatura. São aquelas consciências que não querem que o indivíduo acorde. Menina. Então eles atacam dentro da nossa cabeça com vozes, com frequência, Isso aí. durante o sono. Eu já A senti função essa da frequência, orgonite é justamente fazer isso, criar um invólucro. Por isso que muito bom. quando você me perguntou mais cedo sobre por que não faz uma orgonite menor? Porque ela tem um raio para poder criar um vórtice de proteção. Perfeito. Então qualquer pessoa que entrar no seu campo eletromagnético, você usando uma orgonite, no momento em que aquela pessoa atinge o teu vórtice, ela tem a energia dela modificada. Quando ela se afasta, ela não deixa resíduo no seu campo, no seu corpo sutil. Vamos pegar o gatilho agora também para fazer um marketing, né? Vamos supor que esse usuário esteja ouvindo e ele queira adquirir uma orgonite. Ele pode procurar você aonde? No meu Instagram, edymelo.orgonite. Ou todos os domingos na Praça do Ó, posto 3, na Barra da Tijuca. Rio de Janeiro. Aqui você encontra a orgonite. Entrando em contato com o telefone que está lá, eu envio para qualquer lugar. E fala que veio da Malharte que ganha desconto. Com certeza. Vamos lá. 8. Matéria orgânica versus inteligência artificial. A orgonite combina elementos naturais, resina, metais, cristais. A IA é uma construção sintética baseada em dados. Eu tô até com uma pulseira de dado aqui, ó. Filho do meu professor que tá fazendo, dá uma olhada. Yuri, aí, ó. Tô até com a pulseirinha dos dados aqui, ó. Então. Ó, qual dessas duas... Einstein costumava dizer que Deus não jogava dado. Deus não joga dado, mas eu não sou Deus. E eu trabalho nesse campo aqui que exige isso. isso. Eu jogo um oráculo hindu que a ferramenta básica dele é o dado. É mesmo? Claro. Vamos fazer qualquer dia? É o dado kármico. Eu quero ver. Eu já fiz mesa radiônica, achei uma fantástica. Não, o oráculo Mahalila é um oráculo de autoconhecimento. É mesmo? É. Com dados? Com dados. Isso é pra outro episódio. Dói, mas libertador. Eu gostei, me interessei, depois a gente conversa. A IA é uma construção sintética baseada em dados. Qual dessas duas inteligências, a orgonite, que combina ali elementos naturais de resina, metais e cristais, e a IA sendo uma construção baseada em dados, qual dessas duas inteligências você considera mais alinhada com o equilíbrio humano? E por quê? Por quê? Porque os dados também eles são reflexos reais das suas intenções. Mas ele pode sofrer interferências. Exatamente. Pelos arcontes, pelos ajoguns ou pelas grandes big tech que querem influenciar. Para mim não deixa de ser um ajogum. Entendi. Então, à medida que eu consigo criar um campo harmônico e ter um equilíbrio físico e mental, não tem por que eu consumir coisas que não fazem sentido. Perfeito. Sobre desvio de intenção, humano versus sistema.
Se a IA começa a desviar da intenção humana, isso tem até um paradigma, que eu falei no meu último episódio, tem o físico. Então, assim, se você gosta desse assunto da intenção, da IA desviando a nossa intenção, você volta no episódio 130 para ouvir. No caso, a gente precisa voltar aqui. Se a IA começa a desviar da intenção humana por conta de seus próprios padrões de aprendizado, existe algum risco semelhante em tecnologias energéticas? Desviar do padrão? Ou seja, uma orgonite pode desviar sua função dependendo do ambiente ou da intenção de quem a usa? Não. Impossível, porque lembra que eu falei que cada um tem sua frequência? Os cristais piezoelétricos colocados dentro de uma orgonite, eles têm uma frequência. Na natureza, você não vai ver uma frequência consolidada com o propósito de estar no fluxo, mudar para poder criar uma outra Mas se a intenção do usuário que está usando uma orgonite for negativa, automaticamente ele vai atrair coisas negativas, não? Ele vai ser transmutado. Interessante. Então isso é importante. A nossa realidade precisa de organites. Eu estou profetizando organites em cada pessoa. Porque é inevitável, isso está dentro. Uhum. Legal. Você está entendendo? É como você vê na natureza. Não tem como. Você não vai ver um outro animal exercendo a função de outro animal. Maneiro. Você está entendendo? Entendi. Mesmo que ele não tenha, assim, por exemplo, eu costumo fazer um comparativo. Nós somos a única espécie que somos capazes de matar por matar. Nenhuma outra espécie faz isso. Eles respeitam a cadeia. Se eu estou com fome, eu mato e como. E aquilo que não faz parte da minha cadeia alimentar, existe. Aí o pessoal fala dos tubarões, né? Mas assim, galera, o tubarão ataca o surfista porque de baixo pra cima ele parece os outros animais, eu tive né? uma aula com uma menininha, uma garotinha. Eu falei pra ela, eu adoraria surfar, mas eu tenho medo de tubarão. Ela vai falar assim, tio, o tubarão, a principal presa dele são as tartarugas. Uma prancha de surf e o pezinho e o bracinho é como se fosse uma tartaruga visto de baixo. Ele tem faro, ele não tem muita visão. Mas para ele é um... Se ele vai morder. Se você não se assustar, se espernear, ele não vai te atacar de novo, porque você não faz parte da cadeia. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, faz todo sentido. Interessante, né? Quer dizer, do fundo do mar para cima, uma prancha é um casco e o bracinho e a perna faz o formato da nadadeira. Faz o formato. Então, assim, por uma ilusão, ele pode te atacar. Confundiu. Mas é por uma ilusão, né? É uma ilusão. Agora, dificilmente uma pessoa mal intencionada usando uma orgonite, ela vai ter potência para o negativo. Não, ele vai ser transmutado e vai desistir no meio do caminho. Então o organista devia vender no mercado, né, Ed? Mas por que o William Reich, supostamente, não sei, mas tudo indica que ele foi eliminado pela FDA. Acusado e preso injustamente, sim. Agora, logo que ele foi libertado, 2 horas depois ele faleceu. Acredita-se, existe uma teoria de que ele foi assassinado, ele poderia ter sido envenenado, porque tá aí na natureza para você. É uma medicina de custo zero. Você cura a mente e o corpo. Mas assim, eu não entendi muito bem o William Reich, o que ele fez? Ele foi aquele que consolidou o projeto do Nikola Tesla sobre energia livre. Tá explicado, e a energia de ponto zero de Einstein. Então, quando ele ia encontrar com Einstein, ele foi cerceado pelo secretário do Einstein. Aí que a gente volta lá na questão da IA, né? Porque a gente acha que tá vivendo numa era em que tudo é possível, né? Sobre construção de arquiteturas e sistemas operacionais, desenvolvimento de softwares de larga escala. E elas serão muito cerceadas, não por governos, mas pela própria ferramenta que usa. É essa a questão do neutralizante do episódio. Esse episódio, ele é importante, porque ele está alertando governos e civis sobre a condição humana de uso desenfreado de uma tecnologia que é incipiente, nova e que a gente desconhece. Mas para encerrar, Ed,
Você acredita que estamos entrando em uma era onde tanto tecnologias físicas quanto digitais estão sendo usadas para transmutar a realidade ou para neutralizar a consciência? A gente acabou de falar isso, né? Então, você quer falar mais alguma observação sobre isso? Eu volto lá aos nossos ancestrais. Pense com o coração, haja com o coração. Tudo que você for fazer na sua vida, consulte seu coração. Silencie a mente e escute ele. Porque nós temos 40 mil neurônios. O coração, nos 2 primeiros meses de gestação, é o primeiro órgão a ser formado. E é ele que vai bombear sangue para todos os outros órgãos, para a formação dos outros órgãos. Então, o coração, ele manda mais informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. É isso. Então, o caminho do meio, né? Sócrates costumava dizer que os extremos são injustos. Quer conhecer a verdade, a maêutica, caminho do meio. O caminho do meio é o coração. Você tem 3 chakras para baixo, 3 chakras para cima. E o cardíaco é o caminho do meio. Então, escute o coração, haja com o coração, entendendo que esses 40 mil neurônios geram um campo eletromagnético capaz de se afastar do seu corpo 4 metros. Nossa, uau, que denso. Eu falei que esse episódio ia ser denso. Então a gente vai fazer o encerramento agora. Talvez a grande questão não seja se a tecnologia, seja ela cobre ou código, transforma ou neutraliza, mas sim quem define o que precisa ser transformado e o que precisa ser silenciado. Porque no momento em que a gente terceiriza essa decisão, a gente não está mais evoluindo, a gente está sendo calibrado. Se esse episódio expandiu alguma camada da sua percepção, compartilhe. E se algo aqui te causou desconforto, talvez seja exatamente aí que ainda exista consciência ativa. Meu nome é Marília Santos, esse é o canal Malharte Tecnologia Afetiva, nos vemos no próximo episódio.